Ângelo Signori. Sou o Bruno Tom, nós somos do 8º período B. Avaliação do estado mental, postura e locomoção. O exame se inicia com a avaliação do estado mental do paciente, se ele está alerta e responsivo a estímulos verbais. A postura também é avaliada com o animal em estação. Observa-se a posição da cabeça, tronco e membros. Já na locomoção, o animal deve ser avaliado caudalmente para avaliar membros pélvicos e frontalmente para avaliação de cabeça e membros torácicos, lateralmente para observação da passada. Além disso, o animal também deve ser desafiado a subir e descer escadas. Palpação inicial. A palpação inicial tem como objetivo avaliar e julgar se existem alterações ósseas, articulares e musculares. No caso dos músculos, observa-se o tônus, a simetria e a força. Teste da propriocepção. As falanges distais do animal são posicionadas contra o solo, com o intuito de observar se o animal é capaz de voltar à posição normal rapidamente. Lembrando que deve-se, durante a avaliação proprioceptiva dos membros torácicos, apoiar com a mão na parte ventral ao tórax. E durante o exame no membro pélvico, a mão é colocada na parte ventral da pelve. Prova do carrinho de mão. Deve-se levantar os membros pélvicos do animal, forçando a caminhada do paciente, apenas com os membros torácicos. Além disso, deve-se também levantar a cabeça do animal. Nesse teste é avaliada a região cervical e cérvico-torácica do paciente. A prova de M parada e M caminhada testa o equilíbrio do paciente parado e caminhando com membros torácicos e pélvicos do mesmo lado levantados. Avalia-se neste teste a hemiparesia e hemiplegia. Na prova de reação e situação, deve-se encostar a face dorsal dos dígitos do paciente para avaliar a colocação tátil dos membros sobre um obstáculo. No teste do reflexo patelar, é feita uma percussão no ligamento patelar, para avaliação do nervo femoral. O esperado é que ocorra a extensão do joelho. No reflexo tibial cranial, percute-se a crista tibial e deve ser observado a flexão do tarso. O reflexo flexor do membro pélvico é avaliado através de um estimulador, pressionando entre os dígitos do membro pélvico e membro torácico, e o esperado é a flexão do membro. No reflexo radial do carpo, é percutido o músculo extensor radial do carpo e o esperado é a extensão do carpo. Esse reflexo é mediado pelo nervo braquial. Reflexo triceptal. É percutido o tendão do bíceps braquial e a resposta esperada é a contração desse músculo. Reflexo flexor do membro torácico.
Aperta-se entre os dígitos do membro torácico para avaliar os segmentos C6 a T2, e a resposta normal é a flexão do membro. Reflexo perineal. Estimula-se a região do períneo para avaliar a integridade do segmento sacral e caudal da medula espinhal, nervo perineal e pudendo. É esperada a contração do esfíncter anal. Avaliação do nervo óptico. O nervo óptico é sensitivo e esse teste visa avaliar se o animal acompanha ou não o movimento da bolinha, indicando que consegue vê-la. Resposta à ameaça. Avalia-se tanto o nervo óptico quanto o facial, e a resposta é o fechamento dos olhos. No reflexo palpebral, avalia-se um dos ramos sensitivos do nervo trigêmeo e testa a capacidade de piscar. Reflexo corneano. Nessa avaliação, a sensação da córnea depende do ramo oftálmico do nervo trigêmeo, e a resposta esperada é a retração do globo ocular mediada pelo nervo abducente. Reação ao estímulo da mucosa nasal. É realizado para avaliar ramos maxilar e oftálmico do nervo trigêmeo, e a resposta esperada é o afastamento da cabeça. Reflexo pupilar. O nervo oculomotor contrai a pupila e é avaliado pelo reflexo pupilar. É utilizada uma fonte de luz em um dos olhos, e o esperado é que nos dois olhos observe-se miose. Nistagmo fisiológico. Avalia-se a integridade dos nervos oculomotor, abducente e vestíbulo coclear. A resposta normal esperada é um movimento involuntário dos olhos. Avaliação do nervo facial. O nervo facial é responsável pelas expressões faciais. É avaliado o ramo maxilar do nervo trigêmeo e a contração da região. É avaliado também a simetria dos lábios. Avaliação motora do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é responsável por inervar os músculos da mastigação. Os músculos temporal e masseter são palpados para detectar alguma simetria. Deve-se também abrir a boca para avaliar a força dos músculos mastigatórios. Avaliação do nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso inerva a língua, então deve-se abrir a boca do animal para a visualização da movimentação da língua. Avaliação sensitiva da cabeça e tronco. É avaliado em sentido caudocranial e deve-se observar se o animal tem sensibilidade diminuída ou aumentada através da palpação da coluna. Deve-se também flexionar a cabeça do animal para cima, para baixo e para os lados, sendo que as vértebras cervicais são as mais difíceis de palpar. Lembrando que uma mão deve estar posicionada ventralmente ao animal para detectar possíveis contrações musculares. Prova do saltitamento. Na prova do saltitamento, 3 membros do animal são elevados, e ele é forçado a se mover. A extensão e flexão dos membros devem ser avaliados com vigor, sem desequilíbrio ou queda, e todos os membros são avaliados independente da suspeita clínica. Teste de dor superficial e profunda. A dor superficial é aguda e bem localizada. A flexão reflexa do membro indica que os neurônios sensitivos estão normais. Já na dor profunda, a retirada do membro mostra que o arco reflexo está normal.
E uma resposta comportamental indica percepção consciente. Reflexo tóraco-cutâneo. Permite avaliar a integridade do nervo torácico lateral. A resposta normal é uma contração bilateral da musculatura tóraco-cutânea, contraindo a pele.